Olá! E atendendo ao pedido de vocês, vamos dar um passeio mais aprofundado no estranho e perturbador mundo infernal de David Hopkins. Mas antes de mais nada, eu preciso dar uns avisos. Primeiro, que a intenção desse vídeo não é atacar a comunidade furry. Como mencionei no primeiro vídeo do Jack, eles são pessoas tranquilas que só querem ficar na deles curtindo as coisas deles. Então peço por favor que vocês não usem esse vídeo como desculpa pra hatear os caras. A gente tá aqui zoando o gibi bizonho do David Hopkins, que inclusive todos os furries que vieram aqui nos comentários falaram que o bagulho é ruim mesmo. Então sim, a maioria dos furries são bons meninos e meninas. Então, é isso aí. E também eu preciso avisar que esse gibi adora jogar temas super sensíveis e delicados na sua cara como se não fosse nada demais. Coisas tipo aborto, ir de arrasta pra cima, estupro, abuso psicológico e por aí vai. Então, para evitar abrir feridas em pessoas que têm problemas com esses temas, eu vou colocar na tela um aviso antes de começar cada história. E também o momento para você pular para ir para a próxima história. O lado bom é que as historinhas no começo são bem curtinhas, então podemos ver várias delas em um vídeo só. Então, sem mais delongas, peguem seus chicotes matadores de demônios e ratoeiras gigantes, porque a gente vai pular pro inferno. Literalmente. Finar. O não nascido. Aviso: aborto. O gibi literalmente começa com um feto ainda não formado. E devo dizer que eu gostei do jeito que o David desenhou a pele dele, que ainda tá tão fina que é meio transparente, e dele não conseguir nem abrir os olhos ainda. Mas ainda assim acho bem estranho um feto ter esse nível de consciência. Tipo, ele sabe descrever o que é se sentir quente, o que é se sentir feliz, que ele tem uma mãe e um pai, o que é aço frio, umas paradas que ele precisaria pelo menos nascer pra começar a ter noção do que essas coisas são. Mas enfim, ele não vai exatamente ter essa chance porque mamãe morreu, ou seja, ele foi de brinde. E aparece, é claro, o Jack falando que ele vai guiá-lo e explicando que normalmente ele levaria o fetinho pro julgamento, onde eu suponho que julgariam que ele deveria tentar a vida de novo, já que ele tomou uns pau-kill e nem tem o que julgar ainda. Só que aparentemente um feto morrer sem nascer é uma condição super específica de morte, que fez quem quer que julga essas paradas decidir mandar ele pra morar com a mamãe dele. E o Jackzera fala que o nome do fetinho seria Finar e passa a chamar ele disso. Probleminha é, mamãe tá no inferno. E duas coisas que eu reparei aqui. Como é que ele sabe o que é um pássaro? E sobretudo, como é que ele sabe que o inferno é um lugar ruim se ele nem sequer nasceu? Não era nem pra ele saber que o inferno existe, muito menos que é um lugar ruim. E ele pergunta, obviamente, pro Jack por que a mamãe dele tá no inferno. E o Jack responde, pelo mesmo motivo que eu. Então, ela também exterminou a humanidade e matou 80% dos furries? Você vai ter que ser um pouquinho mais específico com isso, meu filho. Notamos também que o Finar tá envelhecendo rápido conforme a conversa segue. Eu suponho que o próprio inferno ou algo assim tá fazendo ele crescer pra uma idade mais narrativamente amigável. Afinal, acho que seria meio complicado um dos personagens principais ser um fetinho flutuando por aí. O Jackzera explica que o inferno não vai ter o mesmo efeito no moleque que teria com os outros. E o diálogo dele deixa bem claro que esse gibi vai seguir a mitologia judaico-cristã, só que furry. Ele fala que o Adão e Eva escolheram conhecimento acima de inocência. E já que o Finar nunca nasceu, ele não tem conhecimento sobre medo e sofrimento, então o inferno não pode afetá-lo. Só que então, acho que o fato dele ter morrido, sendo que ele estava consciente disso, meio que deram pra ele uma noção do que é medo e sofrimento. Isso sem falar que eu não acho que as pessoas que estão no inferno ligam muito pra regrinhas. Duvido que eles ficariam tipo, ele é inocente demais, não posso fazer nada. Quer dizer, o fato dele ser super inocente tornaria ele ainda mais vulnerável no inferno. Mas acho que o David estava ocupado demais desenhando as mulheres com uma só mão para pensar nesses furos óbvios de narrativa. O Jack leva o Finar para conhecer mamãe, que tá pregada na parede de uma caverna de procedência duvidosa. A julgar pelos machucados dela no pescoço e na barriga, alguém matou ela com a intenção de levar o Finar junto. E temos aqui um momento fofinho do Finar abraçando a mamãe, com ela chorando de felicidade e dizendo que queria ter os braços livres para esmagar o moleque de abraço. E ela agradece o Jack que precisa levar o moleque com ele um pouco. Nosso Zezinho à morte fala pro Finar que a mamãe dele fez umas coisas ruins, mas que ela seria uma boa mãe se tivesse a chance, e que talvez a presença do Finar lá pudesse redimir a alma dela algum dia. Uma ideia deveras nobre, exceto pelo fato de que você tá colocando um literal inocente na linha de fogo do que há de pior no universo. E aí temos essa formiga, que suspeito ser uma craque nos entorpecentes, que dá umas roupinhas novas pro Finar. Eu me pergunto por que especificamente ele tá vestido que nem a Sherry do Resident Evil 2, tipo, essa roupinha de marinheiro estranha.
E ele pergunta pro Jack como é que ele é embaixo do capuz, e o Jack revela sua cara super amigável e kid-friendly. E o Finar age com a honestidade bruta que uma criancinha geralmente agiria. Tipo falando algo como, você é tão feio que quando tu nasceu sua mãe disse, aceito, mas só como amigo. Jack Boy fala que tem que voltar ao trabalho, e o Finar pede pra ele voltar e dar um oi algum dia. E o Jack fala que com certeza vai voltar, porque acontece que o Finar é uma das poucas pessoas do inferno que dá pra você manter uma conversa mal ou menos. O que, tendo em vista que o inferno é... Bom, o inferno, não posso culpar ele por querer conversar com alguém que literalmente nasceu há 1 hora atrás. E o Finar dá um tchau tchau tio Jack! E terminamos esta história super fofucha com o Jack deixando um garotinho indefeso sozinho no inferno. O que poderia dar errado, né? Brian Bravin. Aviso, tiroteio em escola e bullying. Essa história se passa no mundo dos vivos, onde vemos um cachorro... É meio difícil definir essa imagem, mas parece que ele tá todo molhado por alguma coisa e tem uma escola atrás dele. E bom, o nome dele é Brian. Brian, né? E mano, ele tá com uma cara de quem tá quase virando um Super Saiyajin Furry de tanta raiva. E lá atrás tá o Jequinho, e devo admitir que achei essa capa e o trabalho de sombra bem legais. Na próxima página já dá pra confirmar melhor que ele é um Dogo, mas ao contrário desse aqui, que é o melhor Dogo ever, ai meu Deus do céu! Brianzinho aqui não é um bom garoto, porque ele tá levando um fuzil de assalto pra escola. E provavelmente não é pra fazer um discurso sobre como dar uma arma automática na mão de qualquer Zé Ruela é uma péssima ideia. E a narração fala, ele tinha que fazê-lo. Ontem seria a última vez que ririam dele. Pra mim, um dos maiores problemas desse gibi é que ele nunca explica direito quem o Brian era antes de chegar nesse ponto. Tipo, por que as pessoas riam dele? Por que as pessoas faziam bullying com ele? O que fez ele achar que fazer isso aqui era a única saída? Os professores e os pais dele tentaram ajudar ele, foram negligentes, sabe? Tem coisas cruciais pra cacete que a gente tem que saber. Eu não tô falando que o Brian deveria ser retratado como um herói, de jeito nenhum. Ele com certeza é o cara mal aqui. Só que a gente precisa de um mínimo de contexto pra gente se sentir interessado nessa história e pra ela ter algum impacto. Mas como o David quis pular a parte de construção de narrativa, pulamos direto pro tiroteio, que deveria ser o final de uma história maior, não a história. O Brian chega no saguão principal da escola, mas não tem ninguém. E aí ele vai pra uma outra sala onde tem várias pessoas. Ele fala uma frase de efeito super cringe que a narração diz que ele ouviu em algum filme. Jesus me mandou, ele falou vai pro inferno. E aí ele fuzila geral, e devo dizer que o David não poupou nenhum detalhe no gore. E sinto que o rolê era chocar mesmo com violência gráfica. O Brian escuta alguém gemendo de dor no chão, e ele percebe que é uma garota gato que tá lá com um tiro no braço e finaliza ela. A narração deixa claro que ele nem conhecia ela, mas ele assume que ela também ria dele, o que evidencia que o Brian já estava numa paranoia muito tensa. Um gato verde bota a cabeça pra dentro pra ver o que tá acontecendo e acaba levando um balaço na testa de graça. Então, o gibi se resume a Brian matou uma galera porque aparentemente ele tinha várias pistolas na mala, algumas pessoas conseguiram pular pela janela e fugir, outros fingiram de morto e conseguiram sobreviver. E o Brian tá lá se achando machão, porque ele acha que mostrou pra todo mundo uma coisa ou outra sobre humilhação. Que bom que ele mostrou pra eles, porque a gente, a audiência, não faz a mais remota ideia do que aconteceu com o Brian pra ele fazer isso. Então, tudo que a gente sente é confusão, porque pra gente ele é só um babaca que chegou matando todo mundo. Bom, aí o Brian sai da sala de aula, vê um flash e sente uma pressão na cabeça. Ele percebe um coelho roxo com uma arma apontada pra ele e atira no cara. E ele lembra que esse ser meio coelho, meio uva tava rindo dele também, chamando ele de pastor do NRA. Só que, pasmem, a bala do Brian não faz nada no coelho. Ele deve ter imaginado que o coelho tá com aquela parada do Metal Gear que desvia a bala de você. Mas né, é que o Brian morreu. E mano, o coelho roxo deu um John Wick nele. Foi tipo uma só entre os olhos e GG. O Brian foi pro futuro e nem viu o que aconteceu com ele. Só acho meio estranho o coelho rezando depois de matar o Brian. Quer dizer, legal, cara, você é um ótimo cristão que leva uma arma pra escola. Sem falar que o Brian matou uma caralhada de gente. Tipo, você tá lá rezando por ele? E aí o Brian percebe que tá conseguindo respirar pela testa. E uma sombra medonha chamando seu nome aparece no corredor. E o Brian, por algum motivo, deduz que é o Zé Morte e corre pra caramba. E aí vemos Jackzeira falando, você pecou, Brian, e agora deve vir comigo. Sorte do Brian que é o Jack, não um certo demônio sadomasoquista com uma quedinha por ganchos. E o nome do Brian é Boomer Brian.
Beleza, agora eu tô entendendo de onde o bullying veio. Eu imagino agora que toda vez que ele fala algo idiota, alguém fala "Cala a boca, boomer!" E o Brian corre e se tranca numa sala de aula, porque, sabe, totalmente a morte vai olhar pra uma placa de madeira com a maçaneta na frente e falar aí não dá, né? Ele trancou a porta, cara. Mas ele percebe que não está sozinho, porque, sabe, meio que não faz nem uma hora que ele matou uma galera. Então as almas das pessoas que ele baculejou ainda estão por aí. E dizer que elas estão supremamente prostitutas da vida com o Brian seria um belo de um eufemismo. E é a gata rosa que ele matou antes, e ela olha pra ele e fica tipo, que bosta de doente, filho de uma cadela, é você? O que eu acho que o Brian deveria ter respondido, mas a minha mãe é uma cadela. Mas ela provavelmente responderia, tu ainda me matou, seu filho da puta! E tem lá também um cara que perdeu todo o maxilar, e eu me pergunto como que ele consegue falar sem soar como um Murloc, cara. Mas enfim, todo mundo começa a descascar o Brian falando que tudo que eles tinham planejado pra vida foi pra casa do caralho só porque o Brian tava putinho. E o Jack chega e fala, cala a boca! Traz o safado pra mim e aí vocês vão pro paraíso. Peraí. Ninguém vai pro julgamento? Tipo, ninguém lá tem a mínima chance de ir pro inferno, pro purgatório? É paraíso open bar pra todo mundo? De qualquer jeito, o Brian grita, eu não mereço isso, que nem um bebezão enquanto é arrastado. Claro, querido, tu só matou uma galera de gente inocente. Não é motivo pra te merendar na porrada daqui até o literal inferno que você vai. E o Jack engole o cara com o manto dele e fala, histérico, mano, luxúria adora. E terminamos com o Brian pelado, sendo empalado por uma pedra pontuda, com suas entranhas que agora são estranhas caindo, com um ganchão no crânio, nas mãos e pés. Parece que alguém teve umas aulinhas com o Pinhead. E pra completar, tem um monte desses lagartinhos lá embaixo, rindo da infelicidade dele, e o Brian gritando, para de rir de mim! E o quadrinho lá embaixo fala, dedicado à ideia de que todos têm o que merecem alguma hora. Gente, eu vou pular o Twist Ted, porque é só um melodrama chato pra caralho, e eu não quero cair no sono no meio da gravação. E agora vamos ver uns curtas de uma página, ou como eu gosto de chamar, David Hopkins não sabe fazer uma piada se a vida dele dependesse disso. Golfinhos. Aviso, violência sexual. Temos o Jack indo visitar o Finar no inferno e comentando que a última alma que ele trouxe merecia foda, mas ainda pesou no coraçãozinho dele. E o Finar fala que tá suavão no inferno e comenta que o Jack tacou uma galera bem fora da casinha lá esses dias. E aí o Finar faz uma pergunta bem interessante, se as pessoas ficam bilu-bilu teteia das ideias porque chegam no inferno, ou se o inferno que torna eles assim. E aí aparece um cara pedindo pro Jack fazer uns golfinhos pararem de furufunfar com ele, algo que é claramente não consentido por ele. O Jack caga grosso e responde pro Finar, acho que eles é quem fazem esse lugar ser assim. E os golfinhos ainda estão lá, casualmente fornicando forçadamente com o cara. Ei, violência sexual, ai que engraçado. Senta numa benga, David. Agora vocês estão entendendo quando eu disse que o David taca a merda pesada e sensível só porque ele quer? Gente, uma bela dica pra vocês identificarem se um tema sensível tá numa obra só por choque barato. Faz de conta que a cena do tema sensível não tá lá e vê se a história muda em alguma coisa. Se a história muda, é porque a cena teve algum peso na narrativa. Se a história permanece exata a mesma, a cena foi desnecessária e só tá lá pra chocar. Vamos pegar esse quadrinho, por exemplo. Faz de conta que o cara dos golfinhos nunca esteve aí. Agora pensa, mudou alguma coisa? Mudou nada! Ah bom, o próximo curta se chama Peixe Estrela. Tá lá o Finar andando por aí suavão, e aí ele para e pergunta pra alguém que a gente não vê. Ei, o que tu tá fazendo? E o cara responde, e aí, suave, tô só tomando um castigo aqui tranquilo. Isso nunca teria acontecido se eu não tivesse ifado a lontra? Ok, vamos precisar de uma tradução aqui. De acordo com o dicionário Furry para idiotas, if é a palavra em furrinês para coito sexualico. Então o que ele tá dizendo é furufunfei com uma lontra e por algum motivo tô sendo punido por isso. Sei lá, talvez lontras sejam freiras nesse gibi ou algo assim. Você pega uma e vai pro inferno ou merda do tipo, sei lá. E o Finar pergunta se o cara quer ouvir uma piadoca. O cara fala, beleza, por que não? E aí o Finar fala, qual peixe é a maior celebridade no mar? E o maluco fica tipo, não tô gostando de onde isso tá indo. E aí o Finar conclui com, o peixe estrela, a mesma praça, o mesmo banco. E aí o Finar começa a rachar o bico. Ok, eu vou dar um passe porque ele é uma criança e o meu senso de humor não é muito mais maduro que isso aí não. E aí ele pergunta, e aí, curtiu? E o cara fica tipo, bom, considerando minha situação, não. E aí, surprise! Ele tá sendo literalmente eviscerado vivo por peixes estrelas com serras de ossos, porque furufunfar com uma lontra é aparentemente um pecado.
Olha, eu não entendi nem um pouco. Se alguém souber onde estava Gondor quando esta merda foi escrita, me dá um toque. Próximo. A luxúria de Drip. Aviso, violência sexual, de novo. E aqui seremos apresentados ao personagem mais ridiculamente maligno desse gibi todo. E tendo em vista que 70% da história desse gibi é no inferno, isso é uma verdadeira proeza. Aqui vemos Drip, um rato cujo trabalho é ser o avatar dos desejos mais sombrios e fudidos do nosso querido David. O que são esses desejos, vocês me perguntam? Vamos responder! E lá está o Drip, naquele clichê de filme onde ele fica em um beco escuro esperando alguma vítima chegar. Ele vê uma fêmula passando que provoca nele os instintos mais primitivos. E ele decide que quer praticar a arte do coito sexuálico com ela. A coisa é que ela provavelmente acharia ele medonho e esquisito. Só que pra esse filho da puta doente, consentimento é mais uma sugestão do que um requisito obrigatório. E aí ele literalmente pula nela enquanto narra que no inferno ele é a encarnação da luxúria. Enquanto ele faz o rolê super errado e doentio dele com a pobre coitada, a forma infernal dele começa a surgir, inundando seu ser com poderes profanos. Enquanto ele mata a mina no processo. Mas era a pegadinha do inferno, Gugu Yeye, a mina era falsa. Era só o inferno sacaneando com o Drip, lembrando ele de como ele amava ser um pervertido fudido e de como ele não vai sentir mais isso de novo. E ele fica tipo, cacete, eu preciso viver de novo. E aqui temos nosso principal antagonista, alguém que a gente torce pra se fuder das piores formas imagináveis. Ninguém. Aviso, dano cringe iminente. O Finar tá lá, aproveitando a brisa refrescante do inferno, quando chega esse maluco de espécie não identificada e cabelinho ridículo falando: Ei, você quer falar comigo? Minha reação imediata seria: não chegue perto de mim. Só que o Finar nem tem chance de responder antes do cara começar a fazer um monólogo sobre sua vida que eu vou ler palavra por palavra. Ei, eu sei porque você hesita. É porque você ouviu que quando eu tava vivo ninguém gostava de mim. Eles diziam que eu era uma peste irritante, mas eu sabia que eles mentiam e que era tudo culpa deles. E todas aquelas mulheres que partiram meu coração só pra serem cruéis, dizendo que eu tava indo rápido demais, ou que eu queria alguém que era como a minha mãe. Mas é mentira! Todo mundo gosta de mim, eu tenho amigos importantes, e é por isso que eu fiquei surpreso em vir parar aqui, onde ninguém poderia falar comigo quando eu morri. Então, você quer ser meu amigo? Finar então pondera sobre esta proposta irrecusável desta criatura nem um pouco irritante e sociável, e de maneira bem articulada fala: Né? E aí ele só vai embora. Ai, ai. Não sei quanto a vocês, mas já chega de inferninho por hoje. Mas antes de irmos, eu queria agradecer a Keki, que me enviou essa fanart sobre uma realidade paralela, onde eu sou um Pokémon. Na primeira forma, eu sou a coisa mais fofa do mundo. Na segunda, sou magnífico e dono de devastadores poderes trevozinhos. Não é só uma fase, mãe! E bom, isso é tudo por hoje. Agradeço a todos que assistiram. Vejo vocês semana que vem e tchau!